Olá, pessoal, bom dia. Começando aqui o nosso webinar de quarta-feira, né? Dessa vez vamos falar um pouquinho aí sobre gestão de acesso emergencial, né? É uma discussão, enfim, que sempre é pertinente, mas que agora, durante a pandemia, que trouxe alguns novos desafios processuais e logísticos para todas as empresas, não só no SAP, mas assim, a gente tem algumas coisas que funcionam especialmente para a gente, que vamos abordar hoje e conversar um pouquinho com vocês, né, que estão participando. Obrigado aí pela presença tão cedo. Como já começamos semana passada, né, a Security Weaver, nossa parceira, já tem esses webinars há mais tempo, então eles começaram em abril, né, já durante a pandemia. Eles chamam de Stay at Home Cities, né, fica em casa, mas a gente continua colocando conteúdo, né, sempre em inglês, e eles sempre conversaram com a gente que valia a pena, não só para os nossos clientes, mas também para o mercado em geral, a gente fazer uma série em português, porque a gente sabe que a língua muitas vezes é uma barreira para a gente aqui, até de entendimento e da nossa realidade própria no Brasil, né? Então, nós da Tente começamos agora, né? Vamos começar começamos semana passada, né? E estamos fazendo hoje novamente, mas a ideia de agora em diante é fazer de 15 em 15 dias, sempre na quarta-feira, né? Conteúdo totalmente em português, vai ser liberado para vocês também a gravação depois. A apresentação vai ter cerca de 30 minutos, né? Vamos fazer uma pequena demonstração sempre, né, de uma das ferramentas do nosso portfólio, e também no final uma sessão de perguntas e respostas, né? Se alguém tiver alguma questão e quiser colocar, a gente guarda um tempo para isso também, né? E aí as questões operacionais, né? Todo mundo está em mudo. Ainda mais com a internet do jeito que está hoje, é mais fácil, né, para a gente conseguir falar e ser ouvido. E como eu já falei, né, a sessão está sendo gravada e posteriormente vai ser disponibilizada. Vocês vão receber por e-mail aí todo mundo que participou, e vai estar no LinkedIn também e tudo mais. Enfim, caso você tenha algum problema de áudio, não esteja me escutando direito, a equipe está sempre me avisando aqui se tiver qualquer problema. Hoje não temos, então dá uma olhada na engrenagem aí no canto superior direito do Teams, que pode ser alguma questão de configuração de alto-falante e tudo mais. Bom, novamente começar me apresentando, né? Eu sou Nelson Miller, diretor de tecnologia da Tente, né? Eu tenho mais de 30 anos de experiência na área de tecnologia, mais de 15 no mundo SAP, né? Sempre trabalhando em grandes clientes e tudo mais. Então, obviamente, já tenho 6 anos na Tente e a gente tem uma variação de portfólio grande, né? Cliente de 10 mil usuários SAP, de 1.000, de 50, então é uma variação grande. E os produtos da Security Weaver, que é a nossa parceira, grande parceira, provedora global de soluções de risco e compliance, nós somos representantes exclusivos no Brasil e em 6 anos a gente aprendeu bastante, um pouco desse aprendizado que eu queria colocar aqui para vocês, né? É interessante notar que quando eu falo aqui, tanto em experiências anteriores, como na Vale, na Infoglobo, especialmente na Vale, né, onde a gente montou o Technology Office lá com um produto concorrente da SAP, na parte de security, tem uma experiência bastante grande e comparativa até para falar com todo mundo e prós e contras de cada solução, né? Finalmente, para a gente começar realmente o assunto do dia, lembrando que a Tente é uma empresa focada em inovação e focada em soluções. Nós somos parceiros SAP, parceiros Microsoft, né, um foco grande em nuvem e representantes exclusivos no Brasil de algumas tecnologias certificadas, né, para disaster recovery, para automatização, de RPA de processo, ou de infraestrutura, single sign-on e gestão de mudança, mas nosso foco aqui com a Security Weaver, né,
em controle de riscos e auditoria, assim que a gente está começando essa série nossa em português, né? E hoje o assunto sendo acesso emergencial, mas tem muitos outros aí que a gente vai abordar no decorrer da série, né? A SecurityWeaver é uma empresa com sede na Califórnia, uma empresa dos Estados Unidos, e com mais de 15 anos de experiência nesse mercado de compliance. Muito bem. Então, começando pelo começo, definições, né? Uma definição básica hoje, que é EAM, né? Emergency Access Management, ou Elevated Access Management, como eles chamam às vezes, gestão de acesso emergencial. Muita gente conhece como Firefighter, né? Que era o antigo nome da ferramenta que a SAP comprou uma das primeiras que apareceu no mercado, né? Até do mesmo grupo que posteriormente desenvolveu e fundou a SecurityWeaver. Então, a gente sempre encara o acesso emergencial como um acesso para apagar incêndios, né? Que não deixa de ser um pouco verdade, né? Mas no sentido mais de estar preparado, né? Então, o acesso emergencial é um processo que você provê os acessos necessários para uma situação atípica ou temporária, né? Mas a gente vai ver aqui hoje que não precisa necessariamente ser um incêndio, né? Pode ser uma situação que você se prepare para ela também, e acho que esse é um aspecto importante do acesso emergencial encarado de uma forma mais ampla, né? Outro ponto relevante, eu acho, é a gente ter controle, hoje cada vez mais cobrado, né, com a LGPD, com o GDPR e uma série de legislações ao redor do mundo, de garantir que a gente preserve informações sensíveis e dê realmente o acesso que cada pessoa precisa em cada momento, né? Ou seja, ter um controle maior de fato sobre o que está acontecendo durante aquele período de acesso emergencial, que deve ter uma governança, né? A gente deve ser capaz de estabelecer algum processo de governança configurável e posteriormente auditável, é sempre muito importante, né? Bom, e os desafios, né? Durante a pandemia, a situação ficou um pouquinho pior, digamos assim, né? Então, todo mundo deve estar sentindo isso nas suas respectivas empresas, então as equipes que antes muitas vezes ficavam centralizadas, hoje estão completamente distribuídas, né? Não distribuídas em diferentes sedes, mas muitas vezes distribuídas na sua casa, com acesso via internet e assim, totalmente ou muito mais difícil de controlar, melhor dizendo. Então, antes você tinha setores importantes como controladoria, suprimentos estratégicos, centralizados, com pessoas trabalhando juntas, que eventualmente você conseguia monitorar até visualizando essas pessoas, né? E hoje isso é impossível, né? A gente teve muitos desafios, pelo menos vimos isso nos nossos clientes, né? Muita gente foi para casa como grupo de risco, e eventualmente até não estava trabalhando, ou parte da força de trabalho foi colocada em disponibilidade em algumas empresas, então aumentou muito o uso da famosa senha compartilhada, né? Bom, eu não posso trabalhar aqui, mas toma minha senha para fazer uma aprovação ou para fazer um lançamento, e obviamente isso é um grande problema, né? Porque você começa a perder o controle de fato por ter várias pessoas utilizando aquela ID, né? Outra coisa que a gente viu acontecer bastante é uma força de trabalho própria menor, né, e contratação de pessoas terceiras para resolver alguns problemas específicos quando eles ocorriam. Então, obviamente, essa força de trabalho terceirizada, né, ela, além de ter um vínculo menor com a empresa em si, algumas vezes, ela muitas vezes também não conhece tão bem o processo, né? A gente acha que é só usar uma transação, mas não é, tem processos embutidos na configuração de cada SAP ou de cada sistema da empresa. Outra coisa que aconteceu bastante, né, por conta dessa distribuição foi a concessão de vários acessos, né, muitas vezes sem o devido treinamento por uma impossibilidade de fato, né. Algumas empresas têm uma estrutura melhor de treinamento online e etc., mas várias delas confiavam em treinamento físico, né, seja em turmas ou seja on the job. E isso ficou muito mais difícil, claro que você pode fazer por call, etc., mas muitas vezes o acesso é concedido primeiro e o treinamento vai ser dado
quando der, né? Então, a gente começou esse processo de pandemia achando que ia durar 15 dias, ia durar um mês, ia durar 2 meses, e estamos aí indo para 8 meses, né, desse desafio aí que estamos vivendo, né? E uma coisa que a gente viu em alguns clientes, é interessante, esse final de ano a gente tem visto bastante, alguns prazos e deadlines mantidos, né? Projetos estratégicos ou mudanças específicas que tinham que ser feitas, algumas vezes legais, não mudaram, né? Mudou tudo, tem menos gente, tem mais gente nova, mas eu tenho que entregar naquele prazo as minhas metas de, muitas vezes, remuneração variável e tudo mais, continua, né? Até por isso, a gente tem visto também um aumento muito grande no volume do helpdesk, né? A gente tem até menos gente trabalhando, em teoria, em algumas empresas, mas a gente tem mais pedidos de acesso, né? Muito mais gente pedindo mais acesso, muitas vezes sem ter aquela troca de informações que faz nascer um chamado mais tranquilo, né? Mais direcionado. Então, a gente tem visto bastante atraso em SLA de helpdesk por conta dessa demanda maior e distanciamento maior até dos aprovadores para as coisas acontecerem. E, ao mesmo tempo, a gente está vendo requerimentos de auditoria aumentarem, né? Cada vez mais os países têm sido mais rígidos em questões de combate à fraude, por tudo que aconteceu em diversos... Aqui no Brasil não é diferente, né? Nossa experiência recente. E também as auditorias internas, né? Por as pessoas estarem distantes fisicamente, elas têm tido mais demanda de que as áreas garantam que as coisas estão sendo feitas da maneira correta, mesmo com cada um longe um do outro, né? E em breve, né, no novo normal, que a gente espera que venha rápido, ou normal antigo, se a gente chegar lá, muitas empresas planejando migrações de plataforma, especialmente para S4HANA, o que adiciona uma complexidade ainda maior, porque o acesso ganha ainda, além de novas transações, uma nova camada de problema, que é o Fiori, né? Alguns já usam, já tem, mas no S4HANA é muito mais amplo, e aí você tem que verificar essa problemática em 2 camadas, de certa forma, né? Bom, então, para contextualizar tudo isso aqui que eu falei, eu vou dar um exemplo básico, né? Você imagina que você tenha um único contador, né, em um local com acesso a uma empresa específica, ou uma estrutura específica dentro do SAP, né? E por algum motivo, durante a pandemia, seja porque ele está doente, seja porque ele está sem internet ou em algum lugar isolado, ele não está disponível naquele momento, né? E aí você começa a ter na prática essas questões de acesso emergencial, né? Quem pode fazer esse lançamento no lugar dessa pessoa, né? Desse contador? Você não vai contar com ele, você tem um prazo, você tem que fechar e alguém tem que fazer esses lançamentos, né? Quem pode fazer, né? Quanto tempo você pode esperar, né? E não só o lançamento, se esse lançamento, por exemplo, ele tem algum processo de aprovação interno no SAP, né? Não só o lançamento tem que ser feito, como tem que ser feita uma aprovação daquele lançamento específico. Você pode ter que substituir a pessoa que vai lançar, você pode ter que substituir o aprovador. Quanto tempo você pode esperar, né? Se você está substituindo esse cara para uma pessoa que não é exatamente quem faz a função dele, né, alguém de outro departamento ou de um departamento similar ou com uma senioridade menor, que nível de erro você pode esperar dessa pessoa, né? E além disso, né, quem vai revisar o trabalho? Se essa é uma pessoa menos sênior ou com uma área similar, mas não com a mesma experiência anterior, alguém vai revisar o que ele fez depois para ver se foi feito de forma correta, né? E mais, né, você deu acesso para uma pessoa, seja terceira, seja da empresa, seja do setor, seja de outro, quem remove, né? E quando remove, né? Porque essa pessoa vai voltar rápido, foi só uma emergência ou é um período realmente específico que ela vai ficar longe. E aí a pergunta que não quer calar, né, que faz a gente discutir muito essa questão de gestão de acesso emergencial. Qual é a chance de uma dessas coisas falhar, né? De você não ter um substituto, do substituto fazer algo errado, dessa pessoa permanecer com acesso depois, mesmo que pode ser um acesso crítico, pode ser um acesso com SOD, né, com segregação. A gente tem visto que é frequente em processos manuais, né, a falhar um desses passos.
E aí, voltando para o slide anterior, né, um dos slides anteriores, qual é a frequência onde a solução é simplesmente compartilhar a senha, né? Olha, eu não posso fazer não, estou sem internet, toma aqui minha senha e faz. Né? O maior problema disso tudo, em termos de auditoria, de trilha e de tudo mais, é que fica registrado lá atrás que foi o contador, que não podia fazer naquele momento, que fez. Então, isso tem várias implicações. Né? Desde a implicação de você perder o controle de quem efetivamente está fazendo aquela ação, ou ter que ter um controle paralelo, digamos assim, até o fato de, legalmente, essa pessoa, se ela está, por exemplo, fora por licença médica, etc., ela pode até contra-argumentar lá na frente, trabalhisticamente, né, que, pô, mas aqui, ó, eu fiz esse lançamento, me obrigaram a fazer. Então, é um processo complicado. Então, a ideia aqui é só mostrar o quão útil é uma solução de EAM, de acesso emergencial, no dia a dia de uma gestão de acessos SAP e até não SAP mais ampla, né? Sem olhar só sobre o ponto de vista de uma emergência que acabou de acontecer, mas a pandemia abriu nossos olhos para situações de negócio que são comuns, eventualmente. Alguém ficou doente, agora tem muita gente fora por Covid, mas sempre ficaram pessoas doentes, né? As pessoas sempre entraram de férias, as equipes sempre estiveram enxutas, principalmente recentemente no Brasil. Então, o quanto uma solução de AM pode ajudar nisso, né? Então, quais são as melhores práticas, né? As políticas bem definidas podem, de fato, resolver problemas, né? Então, primeiro passo que eu tenho um erro de português, eu peço desculpas, mas enfim, depois vocês vão ver, né? A gente vai ajeitar. Então, primeiro passo é trabalhar com uma definição estendida de acesso emergencial, né? Na nossa concepção, Tente, né, nos nossos projetos, tudo que não é acesso padrão daquele cargo ou função é acesso emergencial. Ah, mas eventualmente eu tenho que substituir o Beltrano se Beltrano entrar de férias. Ok, você vai ganhar um acesso emergencial para isso. Quando o Beltrano sair de férias, você vai pedir e vai ganhar durante o período de férias dele, por exemplo, né? Mas se Beltrano ficar doente, eu tenho que fazer. Ótimo, você vai ganhar um acesso emergencial. Se Beltrano ficar doente, você vai solicitar, vai ter esse acesso, alguém vai revisar o que você fez e bola para frente. Então, essa definição estendida de emergencial facilita muito, tanto a solicitação do acesso, como a gente vai ver daqui a pouquinho, quanto você usá-lo em mais situações diferentes, né? Tenha sempre uma abordagem baseada em funções, né? Então, o que exatamente essa pessoa tem que fazer se aquela pessoa não estiver presente, né? Então, ela vai fazer uma atividade de lançamento, ela vai fazer toda a função daquela pessoa durante um determinado período, como férias, ela vai fazer uma aprovação específica. Então, tenha os seus perfis, as suas funções estruturadas dessa forma, né, com uma lógica específica que não seja dar SAPIOL para ele, e ele pode fazer o que ele quiser, que é uma abordagem muito comum em TI, né? Era, pelo menos. Simplifica o processo de requisição, né? Ask once. Uma vez que você mapeia que essa situação pode acontecer, ou seja, alguém pode ter que substituir aquele contador, ou aquele comprador, ou aquele aprovador, monte um processo de forma que aquilo ali possa ser repetitivo e que a pessoa não tenha que ficar solicitando ao helpdesk uma tarefa complexa a cada vez que ela for solicitar aquele acesso. De repente, uma ferramenta pode fazer com que a própria pessoa faça essa autogestão com ou sem aprovação para que aquilo aconteça, né? Use a aprovação com cuidado, né? Então, a gente costuma, todo acesso, solicitar aprovações. No acesso emergencial, muitas vezes, isso não funciona tão bem, né? Se é um acesso muito crítico ou sensível, abrir um período contábil, abrir um client em TI, ok. Mas se é um acesso que aquela pessoa usa realmente para substituir a outra frequentemente e que depois vai passar por um processo de revisão, às vezes a gente pode pensar em fazer assim a aprovação, claro, com a revisão posterior, né? Para fazer o processo fluir mais rápido, especialmente nesse momento. Trabalhe sempre que possível com provisionamento automático, né? Às vezes a gente bota a aprovação e ainda bota o Basis para provisionar aquele acesso, então esse processo acaba levando muito tempo. Quando acontece de noite ou no final de semana, chega a ser caótico. Já falamos isso, não foca exclusivamente em TI, né? Você pode começar por lá como um piloto, é comum, né? Em vários clientes fizemos isso, mas o grande ganho é no negócio, né? Quando você consegue substituir, fazer esses processos de substituição tão comuns na pandemia, de forma focada em ferramentas de AM, né? E automatize o máximo que você puder.
né? Um ponto bem interessante aqui, especialmente para essa mão de obra nova que não foi tão bem treinada e integrado com o revisor, né, que acaba olhando o trabalho depois, encare o acesso emergencial também como quase que um treinamento, né? O revisor vai ver se as tarefas estão sendo feitas corretamente, até da forma, seguindo as melhores práticas, e dar esse feedback para quem está utilizando, porque o log é sempre uma experiência muito rica para você ter isso, né? Então, no nosso caso aqui da Security Weaver, estamos falando de uma ferramenta chamada Emergency Repair, né, que faz todo esse processo de configuração, administração do que solicitar, um módulo para o próprio usuário solicitar o seu respectivo acesso sem depender da TI, tanto para provisionamento quanto para requisição, e o módulo de revisão de acesso que permite aos process owners ou representatives, né, os representantes de processo, revisar o que foi feito posteriormente e garantir que nada foi feito errado sem que tenha sido notado. Então, a ideia aqui né, basicamente, o usuário do Emergency Repair, ele escolhe um perfil, ele entra numa transação e ele já tem pré-programado perfis que ele pode escolher emergencialmente, acessos que ele pode escolher emergencialmente, e se a aprovação for necessária, ele recebe esse perfil, né, com os devidos e-mails de associação e provisionamento e remoção automática, e se for um acesso crítico, pode existir um aprovador, esse aprovador aprova, se ele aprovar, recebe-se o acesso, né, com todo mundo sendo devidamente comunicado do processo, e se for negado, não recebe o acesso, como qualquer processo desse gênero. Então, obviamente, depois que o usuário usa esse acesso, né, ele é automaticamente removido também, né, ele tem uma data de expiração onde ele é removido automaticamente, e o usuário pode antecipar essa remoção. Por exemplo, eu pedi um acesso por 30 minutos, mas eu só usei 5, eu posso clicar no botão Remove eu mesmo e remover esse acesso para ficar o menos possível com aquele acesso que não é parte do meu processo. E aí, uma vez que isso acontece, existe toda a parte de revisão, né? É sempre enviado um e-mail para o revisor e essa revisão pode ser, e ela vai ter que ser validada, com a possibilidade, para alguns casos menos críticos, de fazer validação automática baseada em critérios, né? Então, vamos ver um pouquinho, então, a cara da ferramenta, só para vocês entenderem, né? Existem dois módulos, 3 pedaços, vou mostrar um pouquinho de 2 aqui, principalmente o administrador. Quando você acessa o Emergency Repair de administração, você tem todas as opções que você pode fazer para setar um acesso. O que é um acesso emergencial, né? Um determinado usuário ou grupo de usuários pode ter acesso a um determinado perfil seguindo parâmetros específicos, né? Quando eu falo perfil, de forma genérica, role ou função. Então, aqui eu tenho alguns já pré-setados, vou abrir um deles, só para a gente ver tudo que a gente pode fazer. Então, eu tenho qual é a aplicação que eu estou usando, qual é o usuário que eu vou dar o acesso, qual é o perfil que eu vou dar esse acesso e durante quanto tempo, isso pode também ser aquele famoso 9999, mas durante quanto tempo esse acesso ficaria disponível para solicitação. Ou seja, durante as férias de alguém, entre dia tal e dia tal, fica disponível para solicitar um acesso adicional para a pessoa que vai substituir esse cara se necessário, né? A ferramenta permite que eu tenha aprovação, né? Eu posso ter um ou mais aprovadores, né? Opcionais ou não, né? Eu posso enviar e-mails para determinadas pessoas, caso eu queira, né? Durante a associação e durante a remoção. Então, alguém vai ser informado que um perfil foi associado, alguém vai ser informado que um perfil foi removido. E eu vou ter revisores, essa parte aqui é a única que é obrigatória, então eu tenho que ter pelo menos um revisor para cada acesso, que é o cara que no final vai ser informado que o acesso foi concedido, que o acesso foi usado, e vai ter o log de tudo que foi feito por aquela pessoa e vai ter que revisar num dashboardzinho, né? Aqui embaixo a gente tem algumas ferramentas que fazem toda a diferença, que são muito interessantes para essa gestão de acesso emergencial, que são as ferramentas que dizem quanto tempo aquela pessoa pode ficar com aquele acesso, ou seja, uma vez que eu recebo um acesso emergencial, eu posso ficar por X minutos, né, e depois ele vai ser removido automaticamente, como eu comentei previamente. Essa pessoa recebe uma notificação, né, então,
quanto tempo antes desses 240 minutos, nesse caso, eu notifico aquela pessoa que ela vai perder aquele acesso. Se ela quiser, ou se eu quiser permitir isso durante a administração, ela pode estender esse acesso. Olha, eu ganhei 240 minutos, mas eu preciso de mais 120 porque eu não terminei meu trabalho. Então aqui eu digo quantas vezes ele pode estender e quanto tempo dura cada extensão. E eu posso também limitar o número de sessões, né? Então, eu quero só que uma sessão possa ser aberta por essa pessoa para esse perfil ou não. Ele pode abrir mais de uma, dependendo do meu ambiente, se ele permitir, nesse caso, né? Que é uma outra maneira de controlar. Eu posso também ter outros usuários, né? Que são informados do processo, como TI ou algum setor de conformidade que eventualmente queira. Então, esse tipo de administração dá algumas possibilidades bem interessantes na gestão de acesso emergencial, porque o usuário, no final das contas, ele só vai ser orientado. O material de treinamento é muito simples, né? Entra na sua transação e clica em Assign. É tão simples quanto isso. Quando ele clicar em Assign, ele vai ver os perfis que ele tem direito de pedir. Se ele for um substituto, por exemplo, de um contador, ele vai ver lá perfis específicos de atividade que ele pode ter que fazer e que não tem acesso comum. E ele vai ganhar esse perfil com ou sem aprovação, dependendo de como foi feita a administração, e depois ele pode remover, pode estender o que ele quiser fazer. Vira um processo bem simples, que ele não precisa, eventualmente, depois do primeiro de configurado, né, ligar de novo para o Helpdesk, solicitar para alguém da TI. Então, uma ferramenta desse gênero permite o uso tranquilo pela própria área, sem tanta dependência, depois do primeiro momento, do time de TI, né? Então, voltando para a apresentação, a ideia, a gente também tem algumas funcionalidades adicionais, como a aprovação por e-mail, né? Algumas empresas fazem questão desse processo de aprovação quase sempre. Então, aqui a gente tem possibilidades de... Hoje, muita coisa é mobile, e obviamente você pode fazer isso por um Fiori da vida, por um aplicativo qualquer, pelo MyApp, né? Porque segue o fluxo do SBWP, então cai na caixa postal, na caixa de aprovação dos aprovadores e de acordo com a hierarquia eles aprovam. Hierarquia definida, né? Mas a gente também tem a opção dentro do Emergency Repair, que é essa ferramenta da aprovação por e-mail, ou seja, o aprovador recebe um link, ele pode clicar em aprovar ou negar por alguma dessas razões, e uma vez que isso é feito, cria-se um e-mail de retorno que é interpretado pelo servidor, e sem que ele tenha que eventualmente abrir uma VPN, abrir uma inbox dele e tudo mais, ele consegue fazer essa aprovação só respondendo um e-mail, clicando num link, o que é uma funcionalidade interessante para algumas empresas, né? Principalmente no mundo SCC. Então, completando aqui, gente, algumas desvantagens do processo manual quando a coisa realmente pega fogo, né? Então, você acaba tendo mais requisitos de compliance, que isso é comum, né? Quanto menos automatizado é o processo, mais a galera quer provas que ele está sendo feito da forma correta, e você tem mais gestão em cima e mais gente alocada para fazer tudo acontecer. Então, a cada acesso concedido é um monte de gente envolvida, né? Então, você abre chamada no Helpdesk, você mobiliza o cara de base para provisionar, você mobiliza o aprovador de uma forma muitas vezes não estruturada para conceder essa aprovação, você não tem uma forma muito clara de revisão e tudo mais. Não há um log centralizado e perene e auditável, né, como é o caso das ferramentas. Então, uma vez que alguém pediu esse acesso lá no início da pandemia, em abril, tudo que ele fez fica gravado permanentemente e não pode ser excluído. Então, para sempre, alguém pode entrar lá para trás e auditar tudo que foi feito e verificar se realmente foi feita alguma coisa de uma forma não padronizada, que é diferente do uso padrão do SAP quando você dá o perfil para o cara por fora, né? Então, tudo fica muito mais claro, né, nesse caso, né? Quando começou esse acesso, o que foi feito, quem revisou, quem removeu. Então, todos esses processos com a solução são feitos de forma automática e de uma forma bem flexível, né? E aí você tem mais facilidade de trabalhar com programação, ponto que eu não falei aqui, mas que a gente pode discutir depois, até se vocês tiverem interesse aí, todo mundo que está no call. Você pode agendar um acesso, né? Então, fulano vai entrar de férias. No fechamento, no final do mês, eu preciso do acesso para abrir o período contábil. Então, eu já vou agendar esse acesso para o dia 29 a meio-dia. Então, o usuário tem essa possibilidade quando ele faz a solicitação de pedir agora, ou assim que aprovado, ou de pedir numa determinada data específica e vai contar a partir daquela data. Isso é muito útil também para a TI, né? Vou abrir o client meia-noite para
uma subida. Então, você agenda para meia-noite do dia tal para receber aquele acesso de abertura de client e tudo mais, né? Por tempo limitado, removido automaticamente. E a gente tem um processo também de aprovação e revisão automática. Não vou entrar muito nesse tema hoje, porque não vai dar tempo, já estourei o tempo. Mas é possível, para alguns casos menos críticos, dado determinado parâmetro, né, se só usou para leitura ou se só usou uma determinada transação, fazer processo de aprovação automática, né, baseados nesses parâmetros. Então, vantagens do Emergency Repair, da nossa solução, né? Então, é uma interface padrão SAP, é muito familiar para os usuários que estão acostumados a usar o SAP, então ele não vai entrar num sistema diferente para fazer alguma coisa de ITSM, de helpdesk, o que for, tudo vai ser feito no próprio SAP. Todo o gerenciamento de acesso é feito baseado na própria ID do usuário, então a trilha, o log todo fulano fez, não, ele fez com a senha do Beltrano, ou ele fez com um super usuário, com SAP-all, né? Então vai estar realmente dito lá quem executou toda a tarefa. É muito interessante para o redesenho de perfis, né? Óbvio, quanto mais você consegue passar processo emergencial, menos acesso perene você tem que dar para o usuário, então os perfis ficam menores e até custam menos, né? Só ponto de vista de licença SAP, você mantém usuários mais enxutos e eventualmente com licenças mais baixas. E todo o processo de revisão, né, é integrado na ferramenta. Então, você faz tanto a administração, quanto a solicitação, quanto a revisão do que foi feito de acesso emergencial. Já falamos um pouquinho para quem já esteve aqui, né? Então, a SecurityWeaver ela tem uma gama grande de clientes ao redor do mundo, né? Clientes grandes, eles dizem de 500 mil a 50, né? A gente até bateu esse menos de 50 aqui no Brasil em alguns casos, mas então a gente tem Procter & Gamble, a gente tem Siemens, a gente tem Rolls-Royce, NBC, Calloy, né? Mas aqui no Brasil, cliente de referência, Infoglobo, Leroy Merlin, Eneva. Então, querendo conversar com algum cliente, entender como esses processos funcionam e como eles estão agregando, podem conversar com a gente, falar com o nosso time aí que a gente providencia até uma conversa. E falando um pouquinho para terminar dos próximos webinars, né, a gente agora vai ter o próximo daqui a 15 dias, e aí um tema um pouquinho diferente, né, de licenciamento SAP. Então, no dia 25, a gente vai falar um pouco dessa questão de licenciamento direto, indireto, por usuário, por end, e como a ferramenta pode ajudar, principalmente em ambientes completos, né, uma outra ferramenta do nosso portfólio de soluções. E no dia 9, aí, o último desse ano, a gente vai falar um pouquinho sobre auditoria contínua, monitoração contínua de controle de negócio, né, e como a gente consegue implementar isso de uma forma viável que não consuma uma quantidade absurda de tempo de todo mundo, né. Em 2021, a gente vai ter algumas oportunidades de falar um pouco mais até sobre outros temas, né, Disaster Recovery, RPA e tudo mais. Bom, e é isso que a gente tinha para hoje, gente. Eu estou melhorando, consegui estourar só 3 minutos dessa vez, do que a gente esperava. Fico à disposição aí, time. Não sei se tem alguma pergunta ou consideração que queiram que eu responda. Não, estamos sem perguntas, mas se vocês quiserem mandar perguntas, fiquem à vontade. Acho que a gente pode aguardar aí alguns minutinhos e tentar responder agora. Ou se não, pode mandar, a gente responde depois aí para vocês. Exatamente. O pessoal fica meio tímido aí, principalmente nesse início de série e tudo mais, mas tendo qualquer dificuldade, não hesitem. Eu deixo aqui os meus contatos também e o time também fica à disposição. A sessão de Q&A vai estar aberta aí, né? Basta clicar no íconezinho que vocês têm no Teams de vocês. Pode mandar qualquer pergunta e vocês vão receber aí o link da apresentação e querendo, a gente obviamente em meia hora não dá para falar tudo que a gente gostaria, mas a gente pode agendar uma apresentação específica e falar só sobre a ferramenta, demonstrar inclusive um pouco mais, processo de revisão e solicitação, pode ser interessante aí para quem tem esse problema. Eu acho que a maioria das pessoas tem. E a ideia é realmente colocar algumas possibilidades aqui que a gente, às vezes, não leva em consideração, que o acesso emergencial, de fato, é uma solução muito boa, especialmente nos tempos que a gente está vivendo e que pode ser perene, né? O que a gente implementa agora, muitas vezes, pode ser uma solução futura para a gente ter menos problemas de segregação de função, de acesso crítico, ou correrias quando alguém fica doente ou quando alguém
entra de férias, essas ferramentas ajudam muito nisso. Obrigado aí, pessoal, pela presença e até a próxima, até dia 25. Tchau, tchau.